E quanto tempo você ficou na faculdade namorando ele? Eu me formei Quantos períodos? no meio de 2017, então deu aí 1 ano e meio. E Mas, como foi esse 1 ano e meio na sua vida? Foi bem pesado. A galera sabendo que foi super pesado. Primeiro que eu já estava desgostosa da psicologia há muito tempo. Pensava em desistir, porque era assim, metade do curso pra frente são muitas disciplinas que não são disciplinas, sabe? É militância, é doutrinação e é muito pesado. E 4 aninhos também, porque precisa da mensalidade, né, papai? Sim. O que poderia ter resolvido em 2. Gente, hoje em dia... Eu poderia linguiça sim. Poderia resolver em 2, mas vamos fazer em 4, né? O direito também 2 anos e meio dava, né, mano? Eu fiz em 2013 um intercâmbio pra Coreia do Sul. 1 mês só, mas aquilo lá me fez não desistir da psicologia. Porque aí eu conheci uma outra psicologia. Uma psicologia, enfim... Eu cursei uma disciplina lá que era para entender o comportamento de consumo. Então eu descobri, opa, existe um capitalismo, né, na psicologia. Até porque a gente não se forma para trabalhar de voluntário, né? A gente quer ter dinheiro também, né, psicólogo. E aí eu descobri essa outra psicologia na Coreia. Aí eu voltei já revigorada, fiz um estágio na Ipiranga, que era uma empresa privada. Então eu tinha alguns desejos também de me formar. Ipiranga é onde tinha a Sil. A Silvana, um beijo, Sil. Que te deu moral. Deu moral. A Sil é o amor. A gente vai adequando a cronologia aqui, entendeu? Isso. E aí, o que eu ia falar? Aí, 1 ano e meio. Como é que foi esse 1 ano e meio que você já estava imergida já na política, né? Que seu namorado já era, o então namorado já era deputado. E aí, o que você entende? Por que foi difícil esse 1 ano e meio? Essa é a pergunta. Aí, enfim, as pessoas descobriram. E assim, eu sempre me dei bem com as pessoas. Eu nunca tive verdadeiros amigos dentro da psicologia. Porque eu já notava que alguns pensamentos meus não eram iguais aos dos meus colegas. Então eu tinha colegas, mas eu convivia bem com todo mundo. Eu tinha poucas amigas, umas 4 que ainda são amigas até hoje. E aí vai aquele vuvumzinho assim, a Heloísa tá namorando o Eduardo Bolsonaro. Aí chegou uma... Aí bom, né, os professores descobriram... houve a coordenação do curso convocou uma reunião docente, do corpo docente, para falar que a aluna namorava o filho do Bolsonaro. Olha a relevância disso. Isso 2016. 17 Já. E eu fazendo TCC, fazendo estágio, não tinha tempo pra nada, sabe? Chegava em casa às 11 da noite, tinha que fazer tudo ali. Mano. E sofrendo aquela pressão de, trabalho de conclusão. Tanto o meu trabalho de conclusão, ele foi voltado mais para o mercado de trabalho também. Então, eu queria fazer uma tese com o que eu conhecia, com o que eu pensava. E eu não encontrava material nenhum. Era tudo assim, sentando pau no capitalismo, né? Marx, o trabalho é horrível, né? O teu patrão é um horror. E eu assim, meu Deus... O Marquito é explorado pelo Bruno e pelo Hugo. Não, Marquito, pensava, defende, Marquito. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque não é essa psicologia que eu quero. Os psicólogos não são nada acolhedores, sabe? Era um mundo ali que eu era extremamente hostilizada em sala de aula. Os professores faziam piadinha, sabe? Então eu comecei a faltar muita aula, porque eu não queria mais conviver com aquelas pessoas. E tu te sente... calada, né? É muito ruim. Eu lembro que, assim, às vezes eu falava, mas dava vontade de chorar quando eu falava, sabe? Eu não era tão corajosa, assim. Mas isso é legal também. Porque no início tu é uma pessoa. Aí tu cola nele, cara, tu apanha tanto. Que tu aprende a nem ligar mais. Tu não tá mais nem aí pra esse tipo de ataque, sabe? Mas na época, sei lá, tu é mais fragilizado, tu não conhece tanta coisa. E aí tu vai... Eu sofri um pouquinho ali. Mas você lembra também... um ataque específico que você sofreu não, bem? Mas assim? fala da banca de professores. Tô chegando. Tá costurando tem bem. 3 horas aí. Nós estamos tranquilos. O pessoal lá no Brasil nem dorme direito. Lembra, amor, que a gente teve que fazer as fotos da formatura. Primeiro que não queriam que eu me formasse, tá? Mas nem eu queria também. Eu falei, talvez nem vou fazer essa festa aí, né? Não tô pulando de alegria que eu vou me formar. Ai, que legal, que orgulho ser psicóloga. Tava bem desgostosa. Aí, enfim, chamei ele pra fazer as fotos da formatura. Eu falei, vou te trazer lá pra dentro. Tu vai entrar na universidade. Aí, meu Deus, fizeram faixinha... gays contra Bolsonaro. No dia das fotos. Gente, foca no teu, sabe? Vai sorrir, fica linda, tira tua foto e caga, sabe? Pro namoradinho. Ela tá querendo que as feministas sorriem e sejam bonitas. Aí é demais. Raspar o sovaco, dar um trato no cabelo, dar uma maquiagem. Essa mulher não era a favor disso não, cara. Eu era muito inocente nessa época.
Aí eu fiz parte da comissão de formatura para tentar impedir que houvesse militância no dia da formatura. Porque que eles queriam? Eles queriam gritar um fora Bolsonaro lá, todo mundo bonitão no palco. Eles queriam lacrar, né? Aí eu me candidatei para fazer parte da comissão. Então, foram 2 lacradoras, eu e uma menina super neutra, assim, boazinha, querida. E eu me surpreendi naquela época, eu tive voto. Então, assim, já existia ali uma maioria silenciosa. Que ninguém sabia a opinião, mas na hora de votar, votaram em mim para entrar na comissão, para impedir que houvesse esse tipo de barbaridade, né? Sim. Aí, enfim, fizemos as fotos, até o dia da formatura, assim, foi um negócio super... meu Deus, essa menina não pode se formar, que tipo de psicóloga apoia Bolsonaro? E assim, na época eu ainda pensava, não, gente, mas eu preciso explicar, sabe? Hoje em dia eu acho que assim, ó, nada que tu fale vai entrar na cabeça de quem já é contra. Porque eles querem ser contra. Eles não querem entender que a família é isso ou aquilo. Por exemplo, esse negócio de homossexual. Vou falar uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar. Em nenhum lugar, ninguém sabe disso. Eu sou hétero, tá, pessoal? Eu já ia falar. Ai, meu Deus. O Hugo já falou assim, será, mano? Eu já fiquei aqui, ó. A minha mãe foi mãe solteira, né? Então eu fui criada junto ali com a minha mãe pelo meu tio, que é irmão dela, que é homossexual. E que é o homem mais importante da minha vida. É minha referência. Referência de homem, sabe? Eu amo ele. Então as pessoas achavam na época, meu Deus, essa menina odeia gays. Eu, gente, que ignorância, sabe? Inclusive, esse meu tio é mega Bolsonaro, ama o Eduardo, eles se dão super bem. Foi ele que entrou comigo no meu casamento. E eu não tenho uma relação com meu pai biológico. E eu nunca abri isso pra ninguém, porque não preciso abrir também, mas é uma coisa tranquila pra gente. E as pessoas acham, assim, que tu é Bolsonaro, então tu tem que odiar gay, tu tem que não sei o quê. E o nojento mesmo, que a gente não gosta, é essa militância, né? Esse ativismo LGBT, todo tipo de ativismo, né, que tem. Eu lembro que... eu ia falar isso. Aí tava lá eu na comissão de formatura. Aí vai lá uma das meninas sugerindo o texto que esqueci o nome, a oradora ia falar. Queridas psicólogas. Aí eu, muito inocente, levantei a mão assim, gente, por que queridas psicólogas? A gente tem vários homens se formando com a gente. Aí, nossa, naquele dia me massacraram também. E eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Ué, o que você fez de errado? Só falou que tem que ser queridos psicólogos, né? Porque é o plural. Aí, aquele dia, isso já era muito forte. Eu não era ligada nisso naquela época. Heloísa, que absurdo. A maioria é mulher. A gente tem que sempre usar as palavras com A. Daí, não sei o que. Nossa, gente, perdão, sabe? Mas eu achava que o plural do português, ou os psicólogos, todo mundo se sentia acolhido, né? Pela língua portuguesa. Mas, enfim. E piorou depois que veio psicólogos, entendeu? Não! Melhor deixar no ar. Mas a minha camiseta da formatura tinha X. Era psicóloga. Tinha um X lá. Eu lembro que eu costurei a minha camiseta, não saí com aquele X andando com X. Nem lembrava disso. Ridículo. E aí elas te atacaram. Aí eu fui mega atacada. Mas eu já vinha sendo perseguida. Bastante perseguida. Aí eu fazia parte de alguns grupos que eu tinha que acompanhar. E assim, piadinha o tempo inteiro, sabe? Eu me fazia de louca. Às vezes eu dava uma alfinetada aqui, outra ali. Mas assim, pra tua saúde mental, tu não pode se envolver em tudo que é tipo de nhenhenhé. Até porque eles não querem te entender. Eles querem só te atacar, né? O prazer. Não existe o diálogo, Exatamente. Né? Existe não só existe. uma verdade que é deles. Agora, o que é chocante é que, assim, são todos se formando para psicólogos, né? Não deveriam ser acolhedores, entender o próximo, as diferenças. As pessoas não lutam pela diversidade. Diversidade tá aí, gente. De ideias, de pensamentos, não é? De liberdade de expressão. Não, hoje não tem mais liberdade de expressão. Nem no digital tem isso mais. Não pode mais fazer um monte de coisa, senão você é banido. Claro. Tem um monte de situação. Corremos um sério risco hoje, inclusive, no YouTube. Se eu vou falar de algumas coisas da pandemia... Se acabar a garrafa, vai cair o podcast. Não é? Se acabar a garrafa aqui... chegar aqui, ó. A gente já vai perder tudo que a gente já fez. Eu tô curioso. O Hugo joga tudo. Meu TCC. Eu tô curioso da banca. Eu quero saber da banca. Então. Aí, vamos lá. A coordenação convocou reunião do corpo docente para falar sobre aluna e tal. Hoje, vendo tudo que aconteceu, eu pensei, como é que eu não processei essa universidade, tá? Porque o que eu passei lá, aí dava, né? Mas tudo bem. Passou. Passou.
Aí... Liberou no coração? Liberou no coração? Ou Não, ainda eu tenho um nojinho. Ainda tá. Não, nunca mais voltei lá, sabe? Mas enfim. Afora que fazia um acampamento numa universidade privada do Rio Grande do Sul, Unicinos. Fazia um acampamento lá dentro. Aí tinha listinha assim, apoie o acampamento, doe... como é que é? Requeijão, não. Creme de leite sem lactose pra eles se alimentarem. Não, pelo Revolução amor. Danoninho, tá ligado? Muito, gente. Danoninho, tipo A, de morango, Silvestre. Aí o TCC. Tava lá, meu trabalho, bonitinho. Aí um dia chega a minha professora orientadora do TCC. Falou, Heloísa, a gente teve uma reunião e para que tu consiga ser aprovada, né? Para que eles consigam ler o teu trabalho com certa cientificidade, né? A avaliar o material mesmo que tu escreveu, chegamos à conclusão que não poderão ser os professores da graduação que vão te avaliar. Então, a gente escolheu os professores da pós-graduação, do mestrado, nem lembro, da pós-graduação, Porque eles seriam, então, profissionais um pouco mais científicos, assim, mais isentos de uma militância. Eu fiquei chocada com aquilo. E qual que era o tema? Não foi discutido o tema, né? Era a militância, já virou política. Não era o trabalho que ela tinha levantado, a tese que ela ia defender, não. Não, eu nem... Ela era muito louca, o meu trabalho não era sobre política, não era nada. Era sobre... Eu busquei investigar, eu fiz uma pesquisa sobre os efeitos da saúde mental de pessoas desempregadas, pessoas de meia idade, né? Que é dos 40 aos 60 anos, mais ou menos, esse adulto de meia idade, quais os efeitos da saúde mental deles desempregados. E era isso, gente, nada demais, entendeu? Não falei do pai dele, não falei dele. Hoje em dia, dá pra falar. E aí, foi toda uma banca específica? Foi. Aí tu já fica um pouco mais tensa, porque são pessoas que estão acostumadas com trabalhos de pós-graduação, né? É um nível maior, assim. Mas fui aprovada plenamente, com 10 e tudo certinho. Não, na verdade, eles tentaram te blindar. Forma logo essa menina. Então, na verdade, tentaram te blindar de um eventual problema com os professores que te davam aula, que provavelmente te olhavam torto. Sim, total. Né? E colocaram pessoas que naquele momento era neutra pra escutar o que você tinha pra passar, não era isso? Foi.